bom encontrar você no painel de notícias. Acompanhe comigo nesta edição a história de uma mulher com diagnóstico de depressão grave e que precisou recorrer à justiça para continuar seu tratamento e garantir qualidade de vida. Confira comigo. TRF1 garante a continuidade de tratamento psiquiátrico à mulher com diagnóstico de depressão grave. No item Entrevista, psicóloga fala sobre o preconceito que ainda cerca o diagnóstico de doenças mentais. Começa agora. Fica comigo. Neste mês de outubro, comemoramos o Dia Mundial da Saúde Mental. A ideia é chamar a atenção para um problema que cresce em todo o mundo, a incidência de transtornos como depressão e ansiedade. Tratamentos médicos são essenciais para quem enfrenta esses problemas, mas muitas vezes são negados pelos planos de saúde. Foi o que aconteceu com uma mulher diagnosticada com depressão grave. Ela precisou recorrer à justiça para conseguir o direito de dar continuidade ao tratamento. Na reportagem, Roberta Nunes conversou com Júlio Alves, mestre em psicologia, com o relator da causa no TRF1, desembargador federal Pablo Zúñiga Dourado, e com Alba Fani de Matos, que passou por um tratamento que fez toda a diferença na vida dela. Ninguém está livre de ter uma crise de depressão. Uma depressão é difícil de sair sozinho. Uma tristeza a gente encara, uma tristeza num dia, você encara, uma tristeza de 2 dias você encara. Ficar um mês inteiro em que você não tem sentido na vida, você precisa de ajuda. No Brasil, atualmente, a depressão é a segunda maior causa de morte entre jovens. Dados da Sociedade Brasileira de Saúde apontam que a cada 10 minutos, uma criança ou adolescente com idade entre 10 e 19 anos é atendido por autolesão ou tentativa de tirar a própria vida. A sociedade vem mudando. Então, se antigamente um jovem aos 20 anos já tinha um bom emprego, uma família e já estava bem desenvolvido na sociedade, hoje em dia se exige muito mais. Você tem pressão da família, você tem pressão da sociedade, pressão das redes sociais. Tem essa mudança com as redes sociais, internet. Eu acho que tudo isso, para um jovem que muitas vezes não tem um desenvolvimento emocional tão adequado, é uma bomba. A maioria dos transtornos, eles tendem a aparecer na juventude. Seja esquizofrenia, seja depressão, ansiedade, começa ali na juventude. E eu com essa porção de coisas na minha cabeça, tendo 22 anos, fica difícil administrar isso. E muitas vezes a família às vezes não entende, quer ajudar, mas não consegue, e acaba colocando mais pressão. Ou também pode ser um problema não colocar pressão nenhuma, não colocar exigência alguma. E aí naquele momento é bem provável ele desenvolver um transtorno depressivo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, agência especializada da ONU, a depressão e outros transtornos mentais já figuram entre os maiores desafios da saúde pública no país. Dados da OMS apontam que das mais de 300 milhões de pessoas que sofrem com depressão no mundo, cerca de 12 milhões estão no Brasil, afetando principalmente as mulheres. A situação é preocupante, principalmente considerando que, de acordo com o INSS, a depressão já é a principal causa de afastamento por doença. Agora imagina ter que lutar contra uma depressão grave e ter o tratamento interrompido, mesmo com recomendação médica. Pois é, foi o que aconteceu com uma beneficiária do Fundo de Saúde do Exército, o FUSEX. Apesar de indicação de uma especialista para que o tratamento psiquiátrico continuasse, o fundo não deu condições e a mulher precisou recorrer à justiça. Ao analisar o caso, a 11ª turma do TRF1 decidiu por unanimidade que o FUSEX deveria garantir a continuidade do tratamento e ainda que a União indenize a autora por danos morais. Para os magistrados, ficou claro que houve resistência administrativa, mesmo que não formalizada documentalmente, o que justifica a via judicial adotada pela paciente para garantir o direito à saúde. Na medida em que a parte judicializa e, portanto, vamos dizer assim, resiste, né, a
a decisão administrativa, ela traz o caso para a justiça e aqui no judiciário se produz a prova pericial adequada e correspondente. O perito do juízo foi suficiente para que o juiz de primeiro grau decidisse na sentença que era necessário o tratamento e a turma confirmou essa mesma motivação do juízo de primeiro grau aqui na segunda instância. A União contestou a condenação por danos morais, com o argumento de que não há direito subjetivo à escolha do local de tratamento e que, por isso, a condenação por danos morais seria indevida. Mas o entendimento do colegiado foi outro. Em face da urgência da negativa da cobertura e um conjunto de provas, né, e de fatos que indicavam que a parte sofria de uma depressão a ponto de praticar o suicídio, né, nós entendemos aqui no colegiado da 11ª turma que a prova era suficiente e que esses argumentos da União, eles não serviriam para impedir que a parte discutisse esses aspectos internos da cobertura do plano de saúde. A decisão vai ao encontro do que afirmam os especialistas em saúde mental. O tratamento contínuo e multidisciplinar é fundamental e indispensável para quem sofre com os transtornos mentais. Buscar ajuda é um gesto de coragem e de amor à própria vida. Quem precisa de um primeiro atendimento pode procurar a unidade básica de saúde que orienta e encaminha para os serviços mais adequados ou um centro de atenção psicossocial para casos mais graves. Em situações de crise, os prontos socorros e hospitais gerais também oferecem suporte emergencial em saúde mental, bem como o SAMU no 192. Que conta com um núcleo de saúde mental para quem precisa conversar. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, está disponível 24 horas por dia. O atendimento é gratuito e sigiloso pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br. Além disso, universidades, instituições filantrópicas e organizações não governamentais oferecem atendimento psicológico gratuito ou a preços acessíveis. Cada pequeno passo dado na direção da melhora já é uma vitória. A jornada por mais saúde e qualidade de vida é um processo e cada dia é uma nova chance de recomeçar. Como mostrado na reportagem, ninguém precisa estar sozinho. Com o tratamento que eu tive, eu pude trabalhar, ser reconhecida no trabalho, ser reconhecida no meu ambiente que eu vivo, né, fazer meu trabalho social, ser atuante como cidadã, conseguir cuidar da minha família, conseguir manter meu casamento, ter meus netos. Muito preconceito ainda cerca o diagnóstico de doenças mentais, o que dificulta até mesmo a aceitação do transtorno pelo paciente. A repórter Roberta Nunes conversou sobre o peso desse estigma com a psicóloga Andréia Pinheiro. É agora em nossa entrevista especial. Olá, doutora Andréia, muito obrigada por nos receber para falar sobre esse tema tão importante hoje. Queria que a senhora começasse dizendo para a gente quais são os transtornos mentais e por que eles têm afligido tanto a sociedade atualmente. Olha, as pessoas buscam muito porque elas estão deprimidas, né? Quando elas têm ansiedade, deprimida é um excesso para a gente conseguir entender, né? Um excesso de passado, aquela pessoa que pensa muito como foi, como deveria ter sido, e isso começa a paralisar a vida dela. Ela não consegue mais viver nem produzir e vai dando um adoecimento psíquico e físico também. A ansiedade, que é um excesso de preocupação do que vai ser. Eu não vivo mais aqui, né? Eu estou muito preocupado. O que vai acontecer? E o excesso de hoje, que é o estresse. Então, o excesso de hoje, tudo muito hoje, muito intenso. Então, normalmente são procurados por causa disso. Transtorno de estresse,
de ansiedade ou também de depressão. Criança e adolescente, criança muito mais, busca-se muito para investigar TEA, TDAH, alguma coisa de aprendizado. Por que ela não está funcionando? Porque é esperado, né? A tal idade aprender a ler, a escrever, um comportamento, então é buscado também para investigar transtorno de déficit de atenção, o espectro autista também, para ver se ela tem alguma disfuncionalidade que está atrapalhando no desenvolvimento dela. Doutora, e como que funciona o diagnóstico, né? Na psicologia, a gente vai precisar de sessões de acompanhamento, porque a gente vai investigar essa história, a recorrência, o tempo que se está, né? Nós seguimos um protocolo mesmo, são perguntas direcionadas, é um trabalho direcionado que vão com sessões. Por quê? Porque a pessoa vai se mostrando aos poucos, é um lugar que ela precisa confiar para falar, né? Às vezes precisamos trazer pessoas de fora da família. Quando é criança e adolescente, sim, sempre vem o responsável antes para trazer o que está acontecendo, né? Mas o diagnóstico ele é fechado numa... conhecendo essa história, ela vai entregando para a gente nuances do que pode ser esse adoecimento. Não interessa somente como ela está hoje. A gente precisa saber como foi, como que aconteceu algumas coisas para a gente conseguir chegar no diagnóstico. Ainda existe muito preconceito em relação ao diagnóstico de transtorno mental. Mas buscar ajuda, pedir ajuda aí já nos primeiros sinais, pode fazer a diferença no tratamento? Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque eu vou ter menos perda. Né? Quanto mais cedo eu sei o que eu tenho, eu vou aprender a lidar com isso, eu vou buscar os recursos, ferramentas, né, para lidar com isso. Quanto antes para ela, para a família, para quem está junto, né, quanto antes cuidar é o melhor. Um diagnóstico não é o problema, ele é a solução. Por exemplo, transtorno bipolar. Por mais que ele seja muito difícil, demore um tempinho, porque ele tem umas escalas, umas nuances que a gente precisa saber dele, mas se ele não é cuidado, as depressões podem ser tão graves, conforme ela não é cuidada, que vai precisar de uma internação. Os remédios já perdem o efeito, essa pessoa passa a perder tanto, né, com qualidade de vida, porque ela não quer mais sair da cama, às vezes ela só pensa realmente no fim de tudo. Então, quanto antes eu vou tomar a medicação certa, eu vou fazer os cuidados certos e vou poupar o meu cérebro, porque sim, é degenerativo. É que nem exercício físico. Quanto antes ela começar a fazer, ela melhor vai ter saúde, né? Ela vai ter mais saúde física, disposição, terapia e também é a mesma coisa. Quanto antes, melhor. E no caso, doutor, essa pessoa que não tem opção e precisa interromper o tratamento, a saúde dela é colocada em risco? A vida dessa pessoa pode estar em risco? Ela é colocada em risco, porque ela não tem as ferramentas ainda para continuar fazendo. E existem coisas que é para sempre mesmo. Alguns transtornos vão pedir, sim, cuidados para sempre. Né? Algumas das pessoas falam, tive alta na terapia e tal, eu levanto aspas para essa alta, mas sim, às vezes pode, né? Eu tô ok, mas ela tem aquele recurso, né? Estão ali. Mas parar, sim, pode causar dano. Doutora, e para a gente encerrar, o que é importante dizer para quem ainda não buscou ajuda? Quem está em sofrimento, quem já tem aí alguns sinais e ainda não buscou ajuda, qual que é a importância de buscar essa ajuda e que mensagem a senhora deixaria para essas pessoas? Busque ajuda, busque falar sobre isso, né? Busque um profissional. Por mais que pareça clichê, as amigas são legais, elas fazem parte da rede de relacionamento, a sua religião é super importante também, mas o profissional ele tem uma escuta diferenciada, né? Então, saúde mental não é brincadeira. Então, não tenha medo. Parece que você vai dar conta sozinho, só que não precisa. E a pessoa, Roberta, sabe o limite. Ela já sabe que não está dando mais conta. E ela está aparecendo cada vez mais sintomas. Então, pode ser na obesidade, pode ser no alcoolismo, né? Pode ser na busca por outras coisas como pornografia. Esses vícios, né? Joguinhos, tudo isso, nada são mais que fugas da realidade, tentando resolver um problema que é emocional. E se ela tentar não entrar nisso, vai ser muito mais fácil de resolver. Então, tem solução. Busque ajuda e você não está sozinho. Estamos encerrando agora essa edição, mas fica o convite para que você continue acompanhando as novidades do TRF1 no site do Tribunal e também nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E semana que vem eu volto com mais uma edição do Painel de Notícias. Até a próxima. Tchau!